Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus nesta noite. Nós começamos uma série de quatro mensagens intitulada Quatro Características que Marcam a Identidade da Assembleia de Deus. Nós já falamos aqui a respeito da prática da oração, foi a primeira mensagem que nós pregamos. A prática da oração é uma das marcas da Assembleia de Deus, uma das características que marcam a identidade da nossa igreja. A Assembleia de Deus é uma igreja que ora, é uma igreja que tem essa característica bastante evidente. E na terça-feira passada falamos sobre evangelização. A Assembleia de Deus também é uma igreja que trabalha, que atua, que age na evangelização, na pregação da palavra de Deus, de levar o evangelho a toda criatura, de pregar, de cumprir o ID de Jesus, não somente aqui na zona urbana de Mossoró, mas também na zona rural de Mossoró, na região de Mossoró, em outros lugares, em outros países. Nós temos missionários na África, na Europa e aqui na América do Sul. Então, é uma bênção esse compromisso com a prática da oração e com a evangelização. E hoje nós vamos falar sobre a terceira característica que marca a identidade da Assembleia de Deus, que é o poder pentecostal. O poder pentecostal. Já foi lido aqui nesta noite Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Versículos de 1 a 4, e relembrando o que diz o versículo 4, Atos capítulo 2, versículo 4, diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. A Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal, embora não tenha o nome pentecostal, no seu nome oficial. O nome oficial da nossa igreja é Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E nós somos uma igreja pentecostal porque esse nome pentecostal, irmãos, vem de Pentecostes, que é uma festa dos judeus realizada 50 dias após a Páscoa. E foi justamente em um dia da festa de Pentecostes que Deus cumpriu a promessa do derramamento do Espírito Santo. Foi justamente no dia de Pentecostes. Foi lido aqui nesta noite, Atos capítulo 2, versículo 1, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, foi naquele dia, 50 dias após a Páscoa. Mais precisamente, ali, 10 dias depois que Jesus voltou para o céu. Jesus morreu, ressuscitou, passou 40 dias aqui na terra depois da sua ressurreição e depois voltou para o céu. Só que ele disse que no dia que ele voltou para o céu, ele ordenou aos seus discípulos que ficassem lá em Jerusalém, que ele ia enviar a promessa do Pai. E isso se cumpriu 10 dias depois. Então, por ter se cumprido no dia de Pentecostes, então a gente costuma dizer que as igrejas pentecostais, as igrejas chamadas pentecostais, são as igrejas que crê, que busca, que recebe e que ensina a respeito do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. Então, uma igreja pentecostal não é somente uma igreja que tem o nome de pentecostal nela, mas é uma igreja que pratica, que busca o batismo no Espírito Santo, busca os dons espirituais, recebe, ensina a respeito disso, a respeito desse tema tão relevante na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. E o poder pentecostal, irmãos, ele é imprescindível para a igreja, ele é fundamental para a igreja. A igreja, a Assembleia de Deus, ela foi fruto do avivamento pentecostal.
Ela foi fruto do avivamento pentecostal que aconteceu nos Estados Unidos, no dia 1º de janeiro de 1901. É de lá para cá, então, esse avivamento pentecostal já se espalhou em todo o mundo, de sorte que em torno de 70% dos evangélicos do mundo inteiro são pentecostais, são igrejas pentecostais. E as igrejas pentecostais, irmãos, são as igrejas que mais fazem missões, são as igrejas que mais evangelizam, são as igrejas que mais enviam missionários, são as igrejas que estão crescendo mais ainda. Na Europa, que é um continente pós-cristão, onde é difícil ver crente e ver igreja evangélica na Europa, as igrejas evangélicas que estão sobrevivendo na Europa são as igrejas evangélicas pentecostais, que têm o fogo do Espírito Santo no seu meio. Aqui eu quero fazer uma distinção, porque algumas igrejas aí, alguns acham e chamam de pentecostais, mas não são pentecostais. Existe um grupo de igrejas chamadas de neopentecostais, que são igrejas neopentecostais. Exemplo, Igreja Mundial, Igreja Internacional da Graça, Igreja Universal, Igreja Renascer em Cristo e outras mais por aí, são igrejas neopentecostais. São igrejas que saíram de dentro do movimento pentecostal e elas são igrejas que adotam várias práticas que nós consideramos contrárias à palavra de Deus. Então, a Assembleia de Deus, ela se insere, continua inserida no ramo chamado de pentecostalismo clássico, desde a sua origem do movimento pentecostal em 1901. Então, essas igrejas que estão aí na televisão, fazendo muita coisa aí, de muitas práticas estranhas a palavras de Deus, de muito misticismo, isso aí, irmãos, não é considerado pentecostal. São igrejas neopentecostais. Mas a Assembleia de Deus, ela nasceu no fogo. Os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles vieram aqui para o Brasil por uma revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo revelou a eles, chamou eles para a obra missionária e disse que eles tinham que vir pregar o Evangelho em um lugar chamado Pará. Eles não sabiam que era Pará e nem onde era o Pará. E foram pesquisar numa biblioteca e acharam que o Pará era um estado do Brasil. E assim, irmãos, eles vieram. Eles eram suecos, falavam sueco, é a língua materna dele, aquele país muito frio, estavam morando nos Estados Unidos, foram batizados no Espírito Santo lá nos Estados Unidos e vieram para o Brasil, um país tropical, lá em plena floresta amazônica, quente, e eles vieram, só eles dois, eles eram solteiros, eram jovens, solteiros, e vieram pregar o Evangelho, dizendo que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, e em breve virá buscar a sua igreja. E ele começou a pregar a palavra de Deus, o Evangelho, e Jesus começou a batizar no Espírito Santo. A primeira pessoa batizada no Espírito Santo no Brasil foi uma mulher, Celina Albuquerque. Inclusive também, lá nos Estados Unidos, quando surgiu, também a primeira a ser batizada no Espírito Santo também foi uma mulher. Glórias a Deus por isso. E nós temos visto, irmãos, muitas mulheres cheias do poder de Deus, cheias do Espírito Santo. E assim se espalhou por todo o Brasil a Assembleia de Deus, se espalhou por todo o Brasil o Evangelho pregado pela Assembleia de Deus. Então, meus irmãos, o poder pentecostal, como a gente canta no hino da harpa cristã, poder pentecostal, ó, vem nos inflamar. O poder pentecostal, ele foi profetizado por Joel, lá no Antigo Testamento. Joel, capítulo 2, versículo 28 a 29, Joel profetizou que viria o Espírito Santo. E aqui no dia de Pentecostes, quando ali aquele povo foi batizado no Espírito Santo, era aproximadamente 120 crentes.
120 crentes estavam ali reunidos no cenáculo, e diz o versículo 4 que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então, quando eles foram batizados no Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, as pessoas correram para lá para ver o que era aquilo, porque esse negócio de línguas estranhas chamou muita atenção de todos, E eles perguntaram, o que é isso? O que significa essas línguas? Aí Pedro se levantou e clamou em alta voz, e se dirigiu à multidão e disse a eles, isso que vocês estão vendo é o que foi profetizado pelo profeta Joel, que diz, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Então ele disse que isso era o cumprimento da promessa de Deus. No Antigo Testamento, somente poucas pessoas tinham essa unção profética na sua vida, mas foi prometido que no Novo Testamento, nos últimos dias, Deus ia derramar este poder e esta unção de uma forma bem abundante para todo o seu povo, e está disponível para todas as pessoas, e diz aqui, e profetizarão. E aqui, irmãos, profetizarão não é só profecia no sentido de dom de profecia, é também línguas estranhas, é discurso inspirado, é palavra inspirada também, é palavra, pregação na unção e no poder do Espírito Santo, com muita graça do Espírito Santo. Jesus, ele fez a obra de Deus aqui na terra e ele foi ungido com este poder. No batismo de Jesus, lá no Rio Jordão, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Então Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo ali no momento do seu batismo em águas, e ele foi cheio do Espírito Santo. Logo depois do seu batismo, diz aqui em Lucas, no capítulo 4, que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E ali ele ficou 40 dias ali em jejum, em provação, e foi tentado pelo diabo. Mas ele foi para o deserto cheio do Espírito Santo. Essa expressão, irmão, cheio do Espírito Santo, que está aqui em Lucas e em Atos dos Apóstolos, significa cheio do poder pentecostal, significa batizado no Espírito Santo. Então Jesus, ele também recebeu esta unção para cumprir o seu ministério, para fazer a sua obra. Em Lucas, capítulo 4, versículo 14, diz, logo depois da tentação dele lá no deserto, diz que Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Então Jesus, ele também foi desenvolver o seu ministério, pregar na região da Galiléia no poder do Espírito Santo. E se Jesus, irmãos, que era santo, se Jesus que não era pecador, ele precisou do poder do Espírito Santo, quanto mais eu e você também precisa do poder do Espírito Santo. Quanto mais a igreja, quanto mais nós também precisamos do poder do Espírito Santo. E quando Jesus volta para a Galiléia, ele chega lá em Nazaré, ele foi na sinagoga, porque Jesus não era desigrejado. Jesus não era desigrejado, ele frequentava o templo, ele frequentava a sinagoga, e ele foi lá na sinagoga e deram oportunidade a Jesus. Igreja é lugar também de dar oportunidade aos crentes, viu, irmãos? Por isso que a gente dá oportunidade, aos irmãos, às irmãs, e é bom que todos participem. E ali Jesus, irmãos, ele abriu a Bíblia, ele abriu o livro do profeta Isaías, e ele leu lá em Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim,
pois que ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E Jesus disse: hoje se cumpriu esta profecia no meio de vocês. Então, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, ele ungiu Jesus, ele capacitou Jesus, ele conferiu autoridade a Cristo para ele fazer esta obra. Esta obra, meus irmãos, ela precisa ser feita no poder e na unção do Espírito Santo, porque ela não é fácil, é desafiadora. Então, é como eu digo, se Jesus precisou, nós também precisamos. Apóstolo Pedro, ele falou em Atos 10:38, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus, irmãos, fez aqueles milagres, fez aquelas coisas sobrenaturais, não foi porque ele é Deus e tem todo o poder, ele fez como homem. Jesus, ele viveu aqui na terra, ele não usou os seus poderes de Deus para se dar bem, para ser vitorioso no seu ministério, mas ele fez como homem. Ele fez como homem que dependia do Espírito Santo, como homem que orava, como homem que buscava a Deus, graça e força e o poder pentecostal na sua vida. Então, por isso que Pedro disse, ó, Deus, ele ungiu Jesus de Nazaré. Deus batizou Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Para quê, irmãos? Para Jesus se tornar um falador de língua estranha no culto? Não. Para que Jesus foi ungido? Para ficar lá, todo bonitão lá na igreja, de braços cruzados sem fazer nada? Não, mas a unção do Espírito Santo, irmãos, é para trabalhar. A unção do Espírito Santo é para fazer a obra. A unção do Espírito Santo que Deus dá ao crente, irmãos, não é uma espécie de medalha, de divisa, um anel de grau que você bota no dedo e fica assim, eu sou batizado no Espírito Santo, eu sou batizada no Espírito Santo, mas é uma capacitação para o serviço, é uma capacitação para fazer a obra de Deus. E Pedro disse, ele andou curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus é com ele. E é Jesus quem batiza no Espírito Santo. Não é o pastor que batiza no Espírito Santo. Não é o pregador que batiza no Espírito Santo. Quando alguém está orando para Jesus batizar com o Espírito Santo, não precisa, irmãos, ficar no ouvido da pessoa. Irmão, diga, gló, 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 gló. Que história é essa, irmão? Quem batiza é o Espírito Santo. Quem batiza é Jesus. Não é batismo com o Espírito Santo fajuto, não. Tem que orar e tem que clamar a Deus, irmãos, e quando o Espírito Santo desce e cai, como diz aqui em Atos dos Apóstolos, sobre a pessoa, elas começam a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concede que fale. Não é coisa decorada, não, senhor. Às vezes as pessoas querem ajudar o Espírito Santo, às vezes as pessoas querem ajudar Jesus, e não é assim. Quem batiza é Jesus. Então, João Batista disse, olha, Deus falou comigo que aquele que eu visse descer o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, é este que batiza no Espírito Santo. João Batista disse, eu batizo com água para o arrependimento, mas o que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus é o batizador no Espírito Santo e batizou no Espírito Santo não somente no passado, mas também continua batizando no presente. Ele não mudou, irmãos, ele batizou tanto no passado como batiza no presente. Jesus, depois que ressuscitou, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas e a Bíblia diz que Jesus, lá em João capítulo 20, versículos 21 e 22, a Bíblia diz que Jesus chegou lá, se pôs no meio deles, lá na sala, e disse, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Versículo 22, e com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo.
Então Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E soprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é fundamental, é imprescindível, irmãos, para que a igreja faça a obra de Deus, para que a igreja evangelize. Nós não podemos, irmãos, confiar, colocar toda a nossa confiança nas nossas estratégias, nos nossos métodos de evangelismo, na nossa capacidade de argumentar, na nossa capacidade de conhecimento bíblico e teológico, de colocar um argumento racional assim. Então, não é isso, irmãos, que convence. Jesus disse que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é quem? É o Espírito Santo, é Ele quem convence. Então é fundamental para evangelizar. Lucas 24, 47, Jesus disse, olha, depois que Jesus ressuscitou, Jesus chegou para os seus discípulos e disse: olha, vocês vão em todo o mundo, em todas as nações, e em meu nome, pregue o arrependimento e o perdão dos pecados, começando por Jerusalém, começando por sua cidade. Então Jesus deu essa ordem para que eles fossem pregar o arrependimento e a remissão de pecados, mas no versículo 49, Lucas 24 e 49, Jesus disse: eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Então Jesus mandou a igreja ir evangelizar, ganhar almas para Jesus, mas ele diz: mas antes ficai em Jerusalém, não saiam de lá, até que do alto sejais revestidos de poder. E no dia que Jesus voltou para o céu, uma das últimas palavras de Jesus está aqui em Atos capítulo 1, versículos 4 e 5, que diz: certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. É interessante que Jesus deu a ordem para eles irem evangelizar, porque é urgente, mas antes vocês vão ter que ficar em Jerusalém para orar, para buscar o cumprimento da promessa do Pai, para buscar o revestimento de poder do alto. No versículo 8, Jesus tornou a repetir e a enfatizar: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, é muito importante, é fundamental que a igreja busque esta unção do Espírito Santo, busque essa graça do Espírito Santo, busque o poder pentecostal, para que tenha mais eficiência no trabalho evangelístico. Todas as igrejas sérias evangelizam, todas as igrejas sérias pregam o evangelho, mas os resultados são diferentes. Os resultados são diferentes. O crente pentecostal, irmãos, a igreja pentecostal prega a tempo e fora de tempo. O poder pentecostal na vida da igreja, irmãos, é como um machado afiado. Um machado afiado, ele corta a lenha com mais eficiência. Uma faca de açougueiro bem afiada, ele corta a carne com mais eficiência. Tem maior produtividade no serviço. Mas quem trabalha com a faca cega, faz o trabalho, corta a carne, mas tem uma produtividade menor. E não é à toa, irmãos, que as igrejas pentecostais são as que mais crescem. Porque o poder pentecostal é imprescindível, irmãos, também para enfrentar o diabo na guerra espiritual. Toda vez que a igreja prega o evangelho, toda vez que fazemos a obra de Deus, irmãos, surgem muitas oposições, surgem muitas dificuldades, porque o inimigo de nossas almas, ele não quer perder as almas, porque o mundo jaz no maligno, e ele não quer perder, e o diabo se levanta de muitas formas, muitas maneiras. Jesus mandou os discípulos, 70 discípulos, irem de 2 em 2 pregar o evangelho. Está em Lucas, no capítulo 10.
E eles foram pregar o evangelho e Jesus deu autoridade a eles para irem. E diz aqui o versículo 17, Lucas capítulo 10, versículo 17 a 19. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. E eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano algum. Então, meus irmãos, esse poder que os discípulos tinham, né, para enfrentar os demônios, para enfrentar as investidas de Satanás, vinha do céu, vinha do alto, era o poder pentecostal. O mesmo que Jesus recebeu, o mesmo que Jesus foi ungido. Tem muitas coisas, irmãos, quando a gente está evangelizando, quando está pregando a palavra, aparece e surgem muitas situações. Tem muita gente oprimida, tem muita gente endemoniada, tem muita gente perturbada pelo diabo, esperando uma oração da igreja, esperando uma oração de um crente, esperando que um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem a autoridade do céu, que tem o poder de Deus na sua vida, orar por aquela pessoa e repreender aquele demônio em nome de Jesus. Porque psicólogo nenhum vai dar jeito quando é demônio, psiquiatra nenhum vai dar jeito quando é demônio, remédio nenhum vai curar pessoas oprimidas pelo diabo, mas somente, irmãos, o poder do nome de Jesus, com a autoridade do nome de Jesus, através dos canais humanos que Jesus usa, os seus servos e as suas servas. Porque o diabo, irmãos, ele tem medo do nome de Jesus. Ele não tem medo de placa de igreja. O diabo não respeita crente que tem muitos anos ou que tem poucos anos. Mas o diabo, irmãos, ele treme diante do nome de Jesus. Glórias a Deus. Então é importante o poder pentecostal para enfrentar o diabo na guerra espiritual. É importante para enfrentar a perseguição dos homens. Sempre, irmãos, que a gente faz a obra de Deus, surgem perseguições, não somente do diabo, mas também dos homens. A própria igreja primitiva também enfrentou muitas perseguições. Pedro e João, eles foram ao templo e ali ele curou um aleijado de nascença, um coxo que vivia, pedia esmola na porta do templo, e houve muito alvoroço, e o Supremo Tribunal lá da época, o Sinédrio, prendeu lá Pedro e prendeu João, e proibiu eles de evangelizar, proibiu eles de falar a palavra de Deus. E Pedro, irmãos, cheio de autoridade, aquele Pedro que quando Jesus foi preso, não teve coragem de dizer que era crente. Aquele Pedro que negou a Jesus, aquele Pedro que não teve coragem de assumir a sua fé naquela circunstância, mas depois do dia de Pentecostes, depois de ter sido revestido com o poder do Espírito Santo, Pedro se levantou perante aquelas autoridades, aqueles líderes, e falou ali e disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele não tinha a sua vida por preciosa, e essa coragem e essa força, irmãos, vinha do Espírito Santo de Deus, vinha do alto, porque Deus, ele dá sim essa autoridade, ele dá este poder, esta unção para enfrentar, irmãos, a perseguição dos homens. Então, é no poder do Espírito Santo. Atos capítulo 4, versículo 12 e versículo 13. Versículo 13, vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles eram homens simples, Pedro e João eram pescadores, não eram pessoas letradas, mas eles, cheios do Espírito Santo, pregaram com ousadia e autoridade perante aquelas autoridades ali do Sinédrio. O poder pentecostal, ele é importante, meus irmãos, para o crente pregar com sabedoria. Existe, irmãos,
muitos tipos de sabedoria. Existe a sabedoria humana, a sabedoria terrena, existe a sabedoria que vem do alto, existe também o dom da palavra de sabedoria. E quantas vezes, irmãos, e quantas ocasiões a gente fica em situação bem difícil, não sabe o que falar, não sabe o que dizer, mas naquela mesma hora o Espírito Santo dá uma palavra. E Jesus prometeu, Lucas capítulo 21, versículo 15. Lucas capítulo 21, versículo 15, diz assim: pois eu lhes darei palavras de sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Há uma promessa, irmãos, de Jesus para o crente. Há uma promessa de Jesus para a igreja. Se nós vivermos na dependência do Espírito Santo, se fizermos a obra de Deus na dependência do Espírito Santo, se buscarmos o poder pentecostal, Deus vai dar sabedoria, Deus vai dar estratégia para que a gente possa falar a palavra certa, no momento certo e na hora certa. Eles prenderam Estevão, e Estevão, irmãos, estava preso, mas ele discursou ali com muita sabedoria do alto, com muita sabedoria do céu, e a Bíblia diz que eles não aguentavam resistir à sabedoria e à ousadia com que Estevão falava. Porque isso, irmãos, vem do alto. Isso não é coisa ensaiada, isso não é coisa estudada, isso não é coisa que você aprende, mas essa palavra de sabedoria é a manifestação de um dos 9 dons espirituais que Deus dá, ao servo dele, à serva dele, no momento certo, na hora certa. Então nós dependemos e precisamos disso. O poder pentecostal, ele dá ousadia ao crente para falar a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 29 a 31 diz: porque os discípulos foram impedidos pelas autoridades de pregar o evangelho, e eles prenderam a Pedro e João, e depois de muita luta, soltaram a Pedro e João, mas com ordens expressas para que eles não pregassem o evangelho. E Pedro e João, irmãos, quando foi solto, eles foram lá para a casa onde os irmãos estavam reunidos. Pedro e João, ele não foi para a justiça entrar com uma ação de inconstitucionalidade para poder permitir ter o direito de pregar o evangelho. Pedro e João não foram para os tribunais para travar uma guerra judicial para poder pregar o evangelho. Mas Pedro e João, irmãos, eles voltaram lá para onde os irmãos estavam reunidos. Lá não tinha templo ainda naquela época. Os irmãos se reuniam nas casas e Pedro e João chegaram lá, contaram o que tinha acontecido e diz assim o texto: aí eles começaram a quê, irmãos? A orar. A perseguição era grande, a proibição era grande, e aí o que é que eles deviam fazer? Parar de pregar o evangelho ou continuar? Então eles, irmãos, decidiram: nós vamos continuar, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens, mas nós não podemos continuar com base nas nossas próprias forças. Nós precisamos de algo sobrenatural, senão a gente não aguenta. A barra é pesada, a luta é grande. E aí, irmãos, eles reconheceram que dependia de ajuda sobrenatural de Deus. E aí eles foram para a oração. Eles foram orar, porque o nosso socorro, irmãos, ele vem do Senhor. Então eles oraram e disseram: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente, ou com ousadia. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E diz o versículo 31, que depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Deus manifestou o poder dele ali naquele lugar, naquela reunião, e eles foram cheios do Espírito Santo.
É interessante, irmãos, que em Atos 2 e 4, eles já tinham sido batizados no Espírito Santo, mas naquele dia ali, eles receberam um renovo, eles receberam, irmãos, algo a mais ainda, do Senhor, e Deus deu essa ousadia, né, esse revestimento, esse poder, né, a mais ainda, para que eles anunciassem com ousadia a palavra do Senhor. E é assim, irmãos, que Deus faz, às vezes até na vida de um novo convertido. Tem pessoas, irmãos, que antes de ser crente, não sabem nada de Jesus, às vezes são pessoas até tímidas. E quando aceita Cristo, e Deus tem um negócio com aquela pessoa, um chamado com aquela pessoa, batiza ela no Espírito Santo, irmãos, e dá uma coragem, dá uma ousadia tão grande, e às vezes aquela pessoa que antes era tão tímida, não tinha coragem de falar nada, e agora está evangelizando. Talvez ela não tenha coragem de falar de outras coisas, mas de falar de Jesus, ela tem coragem, porque é isso que Deus faz. Foi assim que Deus fez com o apóstolo Paulo. Paulo, irmãos, era perseguidor da igreja, era fariseu, perseguidor da igreja, matava crente, mas ele teve um encontro com Jesus lá no caminho de Damasco. Ali ele se converteu ao Senhor, ficou cego, e ali levaram ele para dentro da cidade, lá em Damasco. Ficou 3 dias jejuando e orando ali, e Deus mandou Ananias ir até lá, orar por ele, para que ele voltasse a enxergar e fosse batizado no Espírito Santo. E Jesus disse a Ananias: vai lá, ore por ele, para que ele volte a enxergar e ele seja batizado no Espírito Santo. Porque ele é um vaso escolhido por mim para levar meu nome perante os gentios. E ali ele foi, ele recebeu a oração de Ananias, ele foi curado, ele foi batizado no Espírito Santo. E depois disso, irmãos, Paulo já começou a pregar o Evangelho em Damasco. Atos capítulo 9, versículo 27 a 29, diz que então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Observe, irmãos, que poucos dias, coisa de uma semana, um perseguidor da igreja estava ali para matar crente lá na cidade de Damasco, mas teve um encontro com Cristo, teve um encontro com o Senhor, foi salvo, Jesus batizou ele no Espírito Santo e ele já começou a pregar o Evangelho e disse, pregar com ousadia, pregar com coragem. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Então ele já, irmãos, nasceu pregando, já nasceu evangelizando no poder e na unção do Espírito Santo. O poder pentecostal, ele realiza milagres. A Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, realizava milagres extraordinários. Deus também realiza milagres por meio de mim, de você, por meio dos irmãos, das irmãs, por meio da igreja. Deus, irmãos, ele opera hoje do mesmo jeito que operava no passado. Deus também opera no presente. O nosso Deus é o mesmo. Eu sei que tem coisas, irmãos, que a gente fica, muito difícil de acreditar que Deus pode fazer milagre. Tem determinadas situações que a gente fica até mais animado para orar a Deus, para Deus resolver essa causa, para Deus resolver essa outra causa. Quando é uma coisa fácil aos nossos olhos, a gente até sente mais coragem, iniciativa de orar a Deus. Mas quando é uma coisa mais difícil aos nossos olhos, a gente fica meio inibido, a gente não tem muita coragem, de orar, de pedir. Então, meus irmãos, mas é importante a gente entender, é importante que a gente saiba que para Deus não existe milagre difícil, nem milagre fácil. Para Deus não existe essa diferença. Existe para nós. Tem uma enfermidade que é fácil de resolver e tem uma enfermidade difícil. Tem enfermidade possível ao homem e tem enfermidade impossível para o homem. Mas para Deus, o que é que a Bíblia diz?
nada é impossível. Então a fraqueza está em nós. Porque quando a gente vê o problema muito grande na nossa frente, a gente fica inibido, a gente fica sem coragem. Não vou nem orar, o negócio é tão difícil. Mas creia, irmãos, a última palavra é do Senhor. A última palavra é de Deus, nada está perdido. Deus quer que a gente ore, Deus quer que a gente peça a Ele. Então, o poder de Deus também realiza milagres. O poder de Deus dá direcionamento na obra de Deus. O apóstolo Paulo, em determinada ocasião, ele queria pregar num lugar, o Espírito Santo disse, não, aí não, vá pregar em outro lugar. No outro dia ele ia pregar ali, o Espírito Santo disse, ali não, vá pregar acolá. Porque o Espírito Santo direciona a igreja. O Espírito Santo, ele revela vocacionados. O Espírito Santo orienta a liderança da igreja. Lá em Antioquia, havia vários obreiros, profetas e mestres que estavam fazendo a obra de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo falou na igreja. A Bíblia não diz o detalhe. Como é que o Espírito Santo falou? Não diz a metodologia de como o Espírito Santo falou. Pode ter sido, por exemplo, por meio de profecia. Mas o Espírito Santo disse à igreja, apartai-me para mim a Saulo e a Barnabé para a obra a que eu os tenho chamado. Então o Espírito Santo vocaciona, o Espírito Santo direciona, o Espírito Santo revela, o Espírito Santo dá visão e estratégia à igreja para fazer a obra de Deus. O Espírito Santo, irmãos, também manifesta a sua presença no culto. O culto pentecostal, ele tem oração, ele tem salmo, ele tem doutrina, ele tem palavra, ele tem profecia, ele tem interpretação, ele tem línguas. Nós não podemos, irmãos, se escandalizar porque o irmão está falando em línguas, porque o irmão está profetizando. E isso é para ser normal em todos os nossos cultos, não somente esporadicamente. 1 Coríntios, capítulo 14... 1 Coríntios, capítulo 14, vamos já terminar, diz assim a palavra do Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 24, versículo 24 a 26, diz assim, mas se entrar algum descrente, a entrar no culto, na igreja, na reunião da igreja, mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando e dizendo, Deus realmente está entre vocês. Deus, irmãos, ele se faz presente em qualquer reunião. Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, irmãos, isso é promessa, e está mesmo. Independentemente de você sentir ou não a presença de Deus está aqui, neste lugar. Independentemente de alguém sentir. Agora, irmãos, é comum, Deus gosta de manifestar a sua presença em nosso meio, fazer com que a gente sinta e saiba que Ele está presente entre nós. E diz aqui o texto que a manifestação do dom de profecia, ela convence as pessoas e até mesmo os descrentes, convence os descrentes que Deus realmente está no meio do seu povo, que Deus realmente está no meio da sua igreja. Manifestação dos dons espirituais não é para escandalizar descrentes, mas para manifestar a presença do Senhor. E no versículo 26 ele diz, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, tem uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Então, no culto, pode e deve ter todas essas coisas, e tudo tem que ser para a edificação da igreja. Então, o poder pentecostal, irmãos, ele revela também, ele manifesta a presença de Deus no culto, na reunião da igreja. Então, isso é importante e isso é maravilhoso.
Vamos ficar em pé e vamos orar a Deus, encerrando este culto nesta noite, lendo 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 6, que diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então Deus opera de diferentes maneiras, né? Ele tem muitos dons, ministérios e operações. Há uma diversidade muito grande. Deus quer usar a mim, a você individualmente e a todos nós coletivamente para fazermos a obra do Senhor. Glórias a Deus. Vamos orar.